Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a mentoria do jogo da vida. E o que nós vamos trazer aqui hoje para vocês? Vamos falar sobre planejamento organizado. O que seria isso? A cristalização do desejo em ação. A gente estava na sequência de falar que tudo começa pelo pensamento. Eu penso em alguma coisa, em algo que eu quero constituir de positivo. Um desejo, vira um desejo. O pensamento ele vai fazer com que eu tenha um desejo, e esse desejo ele tem que ser um desejo ardente. Além de ter um desejo ardente, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé que eu posso ter aquele desejo. A partir do momento que eu tenho o desejo, eu penso, tenho desejo, através da imaginação, eu utilizo isso, e eu tenho fé, eu acredito que eu posso ter, eu materializo isso na minha mente, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter autodeterminação, eu vou ter que ter persistência, eu vou ter que ter perseverança, mas acima de tudo, eu vou ter que ter um planejamento organizado. Então, como que a gente faz para ter um planejamento organizado? Eu tenho que ter planos práticos. Quais são as instruções aí que a gente tem para a gente ter o quê? Um plano prático. Importante a gente unir aí um grupo com integrantes, com pessoas, quantos vocês acharem que forem necessários. O número de pessoas, para você criar e colocar um plano em prática, ou planos em prática, para acumulação de riqueza, para prosperar, utilizando o que a gente chama de princípio da mente mestra. A mente mestra é quando eu tenho um grupo de pessoas, com o mesmo objetivo ali, de atingir um objetivo em comum, e essas pessoas vão reunir, durante a semana, para planejar como conseguir atingir esse objetivo. Então, é importante, antes de formar as suas alianças de mente mestra, decida quais vantagens e benefícios você poderá oferecer para essas pessoas que vão participar. Vai ser uma sociedade? Como é que vai ser? Cada um vai ter um projeto e vão trabalhar todos juntos? Então, a cooperação que eles trarão vai ter que ter um benefício para eles também, certo? Não faz sentido eu juntar um monte de gente, só eu me beneficiar em cima daquela mente mestra. Então, a mente mestra é para todo mundo ter resultado. Então, é importante você procurar encontrar com seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana. Isso é fundamental, reuniões aí de 1 hora, 1h30. Isso é muito legal. Então, mantenha ali uma harmonia perfeita com todos os membros. É importante todo mundo tá no mesmo pensamento, linha de pensamento, não ter brigas, não ter discussões, nesse grupo de mente mestra tem que estar todo mundo harmonizado, Essa instrução, se essa instrução, por exemplo, de ter harmonia, ela não for seguida ao pé da letra, pode esperar que vai ser um fracasso essa mente mestra. Então, nenhum indivíduo isolado, ele dispõe, por exemplo, de experiência, educação, talento e conhecimento suficiente para garantir ali a acumulação de uma grande fortuna. Em cooperação, quando a gente não tem ali a cooperação de outras pessoas. Então, por isso que é importante essa mente mestra, ela é fundamental. Então, todo plano que a gente vai adotar, o que é importante? Em suas tentativas de acumular riquezas, precisa o quê? Ser uma criação coletiva. Isso é fundamental. E ela tem que ser uma criação coletiva sua e de todos os membros do seu grupo de mente mestra. Todo mundo tem que ajudar a criar aquele objetivo. Se o primeiro plano que você adotar desse grupo não funcionar, que é muito comum, adequadamente, às vezes não vai funcionar adequadamente, substitua por um plano novo, mude o plano, mas não o objetivo. Se este também não funcionar, o novo plano, troque novamente. Tem que ter o que a gente chama de persistência, a perseverança, determinação é fundamental. Então, você tem que fazer isso até encontrar um plano que funcione. Tá? Nesta hora que a maioria das pessoas fracassam. As pessoas começam a ter uma ideia e começam a dar errado. As pessoas desistem. A maioria das pessoas fazem isso. Porque ela não tem a persistência de ter novos planos, de bolar novos planos para substituir o que não deu certo. Por isso que tem que ter a união das pessoas. Quando você tem um grupo de mente mestra, a tendência de você desanimar é menor, porque as pessoas, ele vai ter alguém animado ali. Gente, vamos tentar dessa forma, vamos mudar, isso aqui está errado. Isso é fundamental dentro do grupo de mente mestra. Então, a pessoa mais inteligente, por exemplo, da face da Terra, ela não irá conseguir acumular dinheiro, nem fazer qualquer outra coisa se não tiver planos práticos e viáveis.
os planos têm que ser práticos e viáveis. Não adianta nada você ter uma ideia interessante, mas se os planos ali para conseguir atingir aquele objetivo não for viável, não vai dar certo. Então, na hora que o plano falhar, é importante lembrar que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso tem que bater em cima disso. O fracasso, todo mundo vai fracassar, né? Só significa que seu plano não foi bem elaborado. Comece de novo. Então, uma criança, quando ela começa a andar, ela não cai no chão toda hora? Já imaginou se toda criança, quando ela começasse a andar, no primeiro tombo ela parasse? Pensa nisso. Então, suas realizações não serão maiores que seus planos, jamais. Por isso que o plano tem que ser bem feito. E eles precisam ser o quê? Bem elaborado, com a ajuda de outras pessoas, quando é coisa grande, né? Então, às vezes falta o fogo de perseverança, né, para reconstruir os planos, falta aquela vontade, né? Ninguém é derrotado até desistir na própria cabeça. Então, a pessoa ela é só derrotada na sua própria mente, jamais de outra forma. Então, nós vemos aí vidas de outras pessoas que acumulam grandes fortunas, mas geralmente a gente só reconhece os triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que elas tiveram, que superaram até chegar lá. Geralmente você vê, a pessoa ali deu sorte. Não, a gente não sabe o que está por trás ali. Então, se perder, é porque desistiu antes de alcançar a meta. Ok? Quem desiste nunca vence, e um vencedor, ele nunca desiste. Isso é fundamental. Quem desiste nunca vence, e um vencedor, ele nunca desiste. Jamais. Ele muda o plano, mas ele não desiste. Há dois tipos de pessoas no mundo. Uma são os líderes e as outras são o quê? Os seguidores. Aonde você está hoje? Os grandes atributos da liderança, quais são? Isso é fundamental, né? Os fatores mais importantes para a liderança, né? A gente vai falar um pouco deles. Quais são esses fatores? A pessoa tem que ter coragem, aquela coragem flexível ali, jamais desistir, né? Autocontrole, tem que ter senso de justiça apurado, ou seja, você está liderando, você tem que saber fazer justiça. Se você for injusto com a equipe, você vai ter sérios problemas, né? As decisões bem definidas, saber tomar as decisões na hora certa, não procrastinar na hora de tomar decisão, não adiar decisões, né? Os planos têm que ser bem definidos também. Os hábitos de fazer mais do que aquilo que é pago, entregar mais para o cliente. O propósito da empresa tem que estar bem definido por isso. Entrega aquilo que o cliente quer, que ele vai, que você vai fazer os olhos do cliente brilhar. Então, é o hábito de fazer mais do que aquilo que é pago, né? A personagem agradável, personalidade também, a pessoa agradável, uma pessoa que você chega ali, ela te recepciona bem, ela está sempre disposta a te receber. Tem que ser uma personalidade agradável, simpatia e compreensão, ser simpático, compreender, às vezes, o que a pessoa não consegue te atender, domínio dos detalhes, saber cada detalhe do que você está entregando, daquele serviço que está prestando, a equipe que está trabalhando, a disposição de assumir completa responsabilidade. O líder, ele tem que colocar na frente, ser o responsável. Qualquer problema que acontecer, ele não pode jogar a culpa nessas outras pessoas, ele tem que colocar a cara a tapa, né? Cooperação, cooperar. Às vezes a pessoa é líder e acha que não tem que fazer nada, que tem que só mandar. Coopera, sirva. O líder, ele tem que servir primeiro, porque aí ele vai ter o respeito da equipe. Então, as 10 maiores causas de fracasso na liderança também é importante. A gente falou dos hábitos, né, os grandes atributos da liderança. Agora vamos falar do fracasso, né? Vamos falar dos maiores defeitos dos líderes. Que fracasso, porque é fundamental a gente saber o que fazer, tanto que não fazer também, né? O que a gente não pode ser. Às vezes a gente não tem habilidade para organizar os detalhes, tem que ter essa habilidade. E a habilidade, ela é treinável, ela pode ser conseguida, ela pode ser treinada, ela pode ser implementada. Então, a inabilidade para organizar os detalhes é um fracasso de um líder, né? A falta de humildade na hora de prestar serviço. Chega um cliente e ele acha que já sabe mais, às vezes um cliente ali que não tem tanto domínio do assunto, ele quer pisar na cabeça do cliente, quer humilhar o cliente, né? E isso aí não pode acontecer. Então, esperar também ser pago pelo que sabem, e em vez daquilo que você faz, às vezes a pessoa tem uma formação graduada, pós-graduada, tem doutorado, acha que só dela estar prestando um serviço ali,
só dela estar ali, ela já tem que ser bem paga. Não, ela tem que entregar aquilo que ela sabe para ela ser paga. Então, às vezes tem pessoas ali que não tem tanta formação assim, entrega um serviço melhor e vai ser melhor remunerado, né? O medo da concorrência dos seguidores, você tem pessoas que te seguem, você tem medo deles passarem você. Isso é uma coisa natural que pode acontecer, e se isso acontecer é porque você é um bom líder, você sabe treinar, sabe desenvolver as pessoas. Isso é fundamental, as pessoas passarem. É assim que funciona. Falta de imaginação. A gente tem esse defeito, né? O ser humano, quando ele cresce, geralmente ele tem a falta de imaginação. Então é importante a gente praticar isso, né? O egoísmo também. A pessoa egoísta só quer ela ter os ônus ali. Intemperância, né? A pessoa que não tem temperamento ali, qualquer coisa ela perde as estribeiras. Falta de lealdade. Qualquer coisa ela joga a pessoa no fogo ali e tira dela da reta, né? ênfase na autoridade da liderança. Eu sou o chefe, eu que mando, tem que me respeitar, ele impõe, ênfase no título. Isso tudo são as principais causas de fracasso na liderança. Então, a gente tem as 30 maiores causas do fracasso mesmo, para qualquer situação, independente se é líder ou não. Por exemplo, má formação congênita, a pessoa que não tem a boa formação do cérebro ali, ela não consegue concatenar as coisas, não consegue raciocinar. A falta de objetivo definido na vida, propósito, o principal. A gente tem que ter um propósito bem definido. Então é importante todo dia, nas orações, na parte da manhã, pedir a Deus para renovar o seu propósito, para ver se você está no caminho certo. A falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. A pessoa estabilizou, ela não quer mais nada, está bom demais. Então é uma pessoa que é medíocre, ela não quer crescer. A gente tem que estar sempre evoluindo em todas as áreas da vida. Educação insuficiente, né? Uma pessoa educada é aquela que consegue o que quiser da vida, né? Sem atropelar os outros. Ela consegue fazer tudo. Não é uma pessoa que tem formação, é uma pessoa que consegue resolver problemas. Isso é uma pessoa educada. Ela tem um objetivo, ela consegue alcançar sem atrapalhar ninguém, né? As pessoas, elas não são pagas, né, pelo que elas sabem, mas pelo que elas fazem com o que sabem. Então a falta de autodisciplina também, né? O autodomínio é a missão aí mais difícil que você irá enfrentar. É vencer você mesmo da procrastinação, da zona de conforto, né? Entender que o corpo ele tem que ser escravo da alma e o espírito é o caminho. Então o nosso corpo ele tem que entender que ele tem que fazer o que tem que ser feito, independente da situação, né? Saúde precária, a pessoa que não cuida da saúde, não cuida do corpo, né? Aquela pessoa que está sempre ali com algum problema de saúde porque ela não cuida. Influência de pessoas, né? Quando você tem influências favoráveis no ambiente durante a infância também, né? O ambiente que você fica é muito importante, né? Adiar as coisas, isso é um dos principais fracassos, né? O que acontece? É importante a gente começar de onde a gente estiver e trabalhe com as ferramentas que você tem. No caminho você encontra ferramentas melhores, a visão progressiva. Às vezes a pessoa quer esperar o momento perfeito para começar algo. Tem uma ideia, testa ela, começa. Não adia nada não, tem que fazer um negócio, comece a fazer hoje, faça agora. Isso é fundamental. Então, às vezes também a pessoa não tem perseverança, né? As pessoas em geral, elas são propensas a desistir logo no início, no primeiro sinal de derrota. A gente falou isso antes, né? O fracasso não é páreo para a perseverança. Quando você é perseverante, você não fracassa, você não desiste. Uma personalidade também negativa, às vezes, uma personalidade negativa não gera cooperação. Aquela pessoa que não quer cooperar, ela só quer ficar ali na zona de conforto dela, ela não quer ser incomodada. Você pediu para alguma coisa, ela vai ranger os dentes. Então, o descontrole do impulso sexual também, a energia sexual é um estímulo mais poderoso que leva as pessoas à ação. Então, tem que saber utilizar isso, né? Um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. As pessoas ficam julgando muito na Mega Sena. O que é isso? Quer ganhar dinheiro sem ter mérito. Acaba que perde tudo depois. Então é por isso que a gente sempre, quando pede algo, a gente tem que pensar, o que você vai dar em troca? Sempre tem isso, né? A falta de um poder de decisão também, bem definida. A decisão é fundamental. As pessoas bem-sucedidas, elas tomam decisão rapidamente, né? E só muda, e quando mudam, né? Geralmente não mudam, bem devagar. Quando ela vai mudar, ela muda devagar, uma decisão. Já a pessoa que é fracassada, elas tomam decisão
Quando tomam, muito lentamente, né? E mudam a opinião rápido e com frequência. Ela toma a decisão e muda, rápido demais. A indecisão é a irmã gêmea dos adiamentos. A pessoa indecisa, ela adia demais as coisas. Então, por isso que a gente tem que ter essa habilidade de decidir rápido. Um ou mais dos 6 medos básicos, que a gente vai falar mais para frente, o medo geralmente ele está alinhado com um bloqueio que a gente tem, né? Casar-se com pessoa errada também atrapalha, né? Fracasso. Prudência excessiva, a pessoa é muito prudente, né? Uma pessoa que não arrisca nada, ela geralmente tem que pegar aquilo que sobrou depois que os outros escolheram. Ela não arrisca, aí todo mundo pega ali e ela vai lá e fica por último. A vida sempre envolve um grau de risco, sempre a gente vai correr um pouco de risco. Escolher sócios errados também, né? Preconceito, superstição, pessoa preconceituosa é fracassada. Escolher a profissão errada, por isso que é importante, você escolhe a profissão errada. Se você não tem um propósito definido, você tem que aprender a gostar daquela profissão, que aí pode até virar o seu propósito, né? Você pode encontrar ele no caminho, né? Falta de esforço concentrado. O sujeito que faz tudo, geralmente, ele não faz nada bem feito. Tá? Concentre todo o esforço na sua meta principal. Esforce naquilo que você é bom. Tem o hábito também de gastar demais, gastar mais do que ganha. A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente não está produzindo, a gente está consumindo. Então, a gente tem que ficar mais tempo produzindo. 90% do tempo produzindo e 10% do tempo consumindo. Porque aí a conta fecha. A pessoa intolerante também, que não tolera nada, falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não dá para convencer ninguém. Além do mais, o entusiasmo é contagioso. A pessoa ali é entusiasmada, desde que ela se controle também, ela costuma ser bem recebida em qualquer grupo social. O desequilíbrio, a pessoa desequilibrada, também é um fracasso. A incapacidade de cooperar com as pessoas, não coopera, não ajuda, não serve. O poder, que não tenha sido adquirido também pelo próprio esforço, aquela pessoa que é colocada numa empresa lá no alto, porque é amigo do dono, o filho, o que for. O enriquecimento rápido é mais perigoso que a pobreza. Quando a pessoa enriquece rápido demais, é mais perigoso que a pobreza, porque a queda também é muito rápida. Egoísmo e vaidade, chutar ao invés de raciocinar, a pessoa que chuta, ao invés de pensar, vai no chute, arrisca demais, sendo que ela pode pensar, ela pode sair do piloto automático. A desonestidade proposital, a pessoa que é desonesta, ela vai ser fracassada. E a falta de capital, falta de dinheiro, dentro de uma organização, qualquer área da nossa vida, falta de dinheiro é um fracasso. Então, os seus desejos ou necessidades financeiras não têm ali nada a ver com aquilo que você vale. Então, às vezes a pessoa pensa assim: eu vou cobrar um preço no meu serviço ali, porque eu estou precisando de tanto para pagar uma conta. Não existe isso. Você tem que cobrar o que você vale no mercado, Só existe um método confiável de acumular legalmente e ser dono de alguma fortuna, que é prestando um serviço útil. Tudo você vai pedir, tudo que você vai receber, você vai ter que dar algo em troca na mesma proporção. Então, se você presta um serviço útil, você vai ser bem remunerado. Então, quando você vai caçar, por exemplo, é sempre bom procurar o quê? Um terreno onde a caça seja abundante, onde tem muito animal para você caçar, certo? E quando você quer enriquecer, a mesma regra deve ser seguida. Você quer enriquecer, você tem que ir atrás de onde tem o quê? Recursos, onde tem prosperidade. E quando você faz um serviço bem feito, você com certeza vai conseguir chegar nesse objetivo, ok? Então, o planejamento é fundamental, o grupo de mente mestra de pessoas conectadas com você é fundamental, pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que falam de trabalho, falam de prosperidade, falam de objetivo, Não pessoas que falam de outras pessoas. Essas pessoas que falam de outras pessoas, ou você mostra para ela o caminho, ela muda o seu comportamento, ou você sai fora, porque senão você vai ficar na mesma frequência. Isso é fundamental, ok? Um forte abraço.